Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, o menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por 2 anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou frei, escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos anunciar o evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nomeou professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação dele. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável. Santo Antônio, rogai por nós. Se Chicão veio morar nesta região, foi necessário edificar uma casa, né? E esta casa foi construída de pedra. Ela esteve edificada por longos anos e localizada no centro da cidade de Ouro Branco. Segundo os mais antigos, ela ficava no meio da rua ali, em frente à casa do finado Duda, finado Zé Guilherme, por ali, tá? Naquela localidade. A primeira missa rezada nesta localidade pelo padre João Pacífico, vindo de Olinda, foi justamente nesta casa, tá? E quando o senhor Francisco Gomes, apelidado de Chicão, faleceu, venderam esta casa para um senhor Gato e ele a demoliu. Porém, foram construídas outras edificações, né, em volta desta casa grande. Para rezar na casa grande de pedra ficou pequena, então eles se organizaram, né, para construir a primeira igreja. Ela ficava edificada em frente à casa de comadre Nina e na farmácia da Nilvânia, da senhora Nilvânia. Então ficava naquela região. E como as pessoas precisavam, tá, deste espaço, tá, tem que ter não é funcionários, os artífices, né, para construir, né? Então, o carpinteiro desta igreja foi João Jerônimo, que era o pai do ex-prefeito Genésio Jerônimo de Carvalho. O sino foi comprado em Bom Conselho, tá? O sino foi comprado em Bom Conselho por 10.000 contos de réis,
E este sino foi entregue na cidade, ou pode ser povoado das Águas Belas. Então os homens se reuniram, foram a pé buscar esse sino, tá? Então o modo que transportaram esse objeto foi uma vara, o sino, né, no meio, e vieram de Águas Belas até o povoado Olho d'Água do Cajueiro. Então a igreja e ao lado tinha o sino. A segunda capela, ela foi edificada em alvenaria porque a de Taipa estava pequena. Ela foi edificada no local onde tem hoje a igreja de Santo Antônio. Em 1943, a população se reuniu e um dos líderes foi o senhor Augusto Alves da Graça, tá? Que com seus carros de boi ele transportava os donativos, as doações que as pessoas faziam no campo, né? Então, esta capela tem esta singularidade porque as pessoas, né, do município contribuíram bastante. E o pedreiro foi o senhor Eliseu Sotero Ângelo, tá? Que é o pai do senhor Domício. Hoje ele mora em Ouro Branco, o Domício. O Santo Antônio Grande, como mudou da capela de Taipa para a capela de alvenaria, então era necessário um santo maior. Então o senhor Antônio Giló de Campos encomendou ao padre Bulhões que ele comprasse em Penedo, né, uma imagem maior. Prontamente o pároco cumpriu, né, essa determinação. A terceira capela, ela está edificada, ou foi edificada no mesmo local da segunda. Por quê? Porque os espaços estavam pequenos, né, para acomodar os fiéis. Então, em conversa com o pároco na época, que era o padre Alberto, né, os líderes políticos e religiosos, né, as chamadas beatas e beatos, né, tinha duas opções: ou deixar a segunda capela como estava, ou então construir outra. Então eles optaram para construir a terceira capela no mesmo local. Estamos aqui diretamente da Casa Paroquial para falar um pouco da história da devoção de Santo Antônio, de como a paróquia de Ouro Branco foi erigida. Então, essa história começa lá pelos idos de 1881, quando, vindo de Minas Gerais, o senhor Domingos Gomes trouxe para cá a imagem de Santo Antônio e ergueu uma capela em honra a Santo Antônio, uma capela de pedra que hoje não existe mais. E a devoção foi se difundindo entre aqueles que aqui chegavam, até que no século vigente, no século XX, a capela de Ouro Branco passou a ser paróquia. Antes pertencia à paróquia de São Cristóvão, em Santana do Ipanema. Depois passou a pertencer, quando foi criada a paróquia da Sagrada Família e Maravilha, Ouro Branco, a capela de Santo Antônio de Ouro Branco, ficou dependente da paróquia da Sagrada Família e Maravilha até o ano de 2005, quando o então bispo de Palmeira dos Índios, Dom Fernando Iório Rodrigues, no dia 21 de maio de 2005, instituiu a paróquia de Ouro Branco. Então, de lá para cá, né, a paróquia tem crescido, tem aumentado também a devoção ao Santo Padroeiro. Eu cheguei aqui no ano de 2010 e desde então estou à frente da paróquia de Santo Antônio aqui em Ouro Branco. É um povo fervoroso, com muita fé e devoção a Santo Antônio, e nestes 11 anos que já estou aqui em Ouro Branco, tenho presenciado o fervor e a devoção que o povo de Ouro Branco tem ao nosso querido e amado Santo Antônio. No último dia 21 passado,
Ouro Branco, a paróquia de Ouro Branco completou 16 anos de sua fundação. E recentemente, no dia 18 de dezembro do ano passado, em 2020, foi erguida uma grande estátua em honra a Santo Antônio, na entrada da cidade. Estátua essa que foi abençoada com a celebração da Santa Missa, e é um dos pontos atrativos para quem chega à cidade de Ouro Branco, se depara logo com uma imensa estátua em honra a Santo Antônio, uma estátua de 12 metros de altura, muito bonita, por sinal, que enriquece, né, e valoriza a fé católica do povo que aqui reside. Então, em síntese, a história da paróquia de Ouro Branco pode ser assim apresentada. Precisaremos de mais tempo e outros dados históricos para fazer um documentário mais detalhado. Mas, em síntese,